Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Amanda? Sim, Ei, com Rian, você. tudo jóia, graças a Deus. Ei, Guilherme, ei, Letícia, ei, Thalita. Boa Boa noite. noite. E aí, gente, tudo bem? Como estão os ânimos nessa terça-feira? Todo mundo cheio de energia? Como estão as coisas? Ih, que silêncio é esse? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Bem, também. Eu acho que eu até entrei com a conta errada que estou vendo aqui, mas segue o baile, vamos assim mesmo. Todo dia quando eu vou entrar no Zoom, dá uma travada, não sei por quê. Então vamos lá. É só a gente mesmo? Cadê o restante da turma? Mandem mensagem para os amigos de vocês aí, chamando para aula. Deixa eu mandar aqui também. Tá vindo pouca gente assim mesmo? Tá vindo bem pouquinho. Então tá. Pessoal, na aula passada, de que a gente estava falando, hein? Quem lembra? Quem tem registro aí? Semana passada, vocês anotaram? Sim ou não? Eu sempre tiro print. Ah, mas não tá lembrado, não? Semana passada a gente começou a falar das funções inorgânicas. Agora eu lembrei. Foi isso, a gente começou a falar dos ácidos. Ô, gente, qual que é a cobrança importante disso aí para o Enem? É saber a presença dessas funções inorgânicas no nosso dia a dia, tá bom? É, então, olha só, os ácidos, onde que eles estão presentes no nosso dia a dia? Quem consegue me falar exemplos aí? Alguém? Como que é o sabor dos ácidos? Água, talvez? Água, não. Gente, nós temos dois grupos de substâncias, né, que têm características opostas, que são os ácidos e as bases. Existe uma escala para medir a acidez das soluções, né? Essa escala é a escala de pH. Na temperatura ambiente, essa escala de pH vai de 0 até 14. Aí, no meio, né, nós temos o número 7. Então, todos os valores de pH que estão entre 0 e 7, eles correspondem ao meio ácido. Tá? Então, o pH menor do que 7 é ácido. E o pH maior do que 7, de 7 até 14, né, maior do que 7,1 até 14, é um meio básico. Então, ácido e base têm comportamentos contrários, e aí, no meio lá dessa escala, a gente tem o que a gente chama de meio neutro. E a água vai estar nesse meio neutro, tá? Tem um pH ali em torno de 7. Tudo bem? Então, a gente precisa conseguir reconhecer, gente, a presença. A Amanda falou assim, lembrei da acidez do estômago. Excelente. A acidez do estômago é causada por uma substância que é um ácido, é o ácido clorídrico, HCl. Quando a gente come muito, né? Churrascão de domingo, comeu muito, não dá aquele desconforto estomacal? Aquela azia? O que é azia? Azia é excesso de ácido no estômago. Aí, o que a gente toma para combater, gente, essa azia? Antiácido e aquele negocinho azul que eu esqueci. Antiácido? Leite de...
Esqueci. Leite de Leite de magnésia? magnésia, isso. Então, a gente toma antiácido. Esses antiácidos são substâncias que neutralizam os ácidos, né? E substâncias que neutralizam os ácidos têm características de base, tá? Então, é muito importante a gente reconhecer a presença dessas substâncias no nosso dia a dia. Uma outra coisa importante é saber que os ácidos, gente, a definição de ácidos segundo Arrhenius, né? Todo ácido é uma substância que, ao ser colocada em água, vai liberar como único cátion o H+. Então, os ácidos, eles são substâncias formadas por moléculas. Moléculas não têm cargas, tá? Essas cargas só vão ser formadas quando as moléculas de ácido estão na água, que é como se a água fizesse assim, uma separação, né? Promovesse a quebra das ligações ali dentro das moléculas do ácido, isso aí gera a formação de cargas. Então, confere para mim aqui, ó. Na aula passada a gente começou a falar sobre essa definição de ácidos, não foi? E falou de como eles ionizam, não é isso? Sim ou não? Ninguém registrou, não, da aula passada? Professor, eu faltei na aula passada, eu só vi um pedacinho no YouTube, que eu passei mal. Eu tô tendo que rever depois. Ah, tá. Então, olha só. Na aula passada, a gente começou a falar sobre os ácidos, gente, e os ácidos passam por um processo de ionização. Ionização é separação em cargas. Só que a gente tem que conseguir quantificar essas cargas. Olha só, o ácido do estômago, que a Amanda lembrou bem aí, é o HCl. Quando a gente coloca ele na água, essa substância na água, ela se separa em cargas. Que cargas são essas? Todo ácido vai liberar H+. Então, o ácido ele vai ser uma união do H, do hidrogênio, com uma outra parte que vai ser negativa. Porque o hidrogênio ele está sempre positivo. Hidrogênio ele perde elétrons com facilidade, né? E aí ele sempre sai da molécula na forma de H+. O que sobra está na forma de ânion, tá? E aí a carga desse ânion é toda espécie negativa, que é resultado do ganho de elétrons, tá bom? Então, a carga desse ânion, ela vai ser sempre igual à quantidade de H+ que tem na fórmula. Olha só, a fórmula do HCl é um H e um Cl. Então, se eu tenho só um H na fórmula, a carga do meu ânion é só -1. Aí o 1 eu não preciso nem escrever, é só esse menos, tá bom? Então, H+, Cl-. Agora, olha esse outro ácido aqui. Esse ácido aqui, gente, é o ácido sulfúrico, esse H2SO4. Ele é também chamado de água de bateria, porque ele é o ácido presente na bateria dos veículos, tá bom? E aí esse ácido, olha para a fórmula dele, olha, H2SO4. O H sai sempre na forma de cátion e todo o resto sai na forma de ânion. No caso do ácido sulfúrico, a gente tem 2 hidrogênios na fórmula. Então, são 2 H+. São 2 cargas positivas, né? Cada hidrogênio é +1, mas como você tem 2 hidrogênios, então são 2 cargas positivas. Quer dizer, gente, que esse ânion, esse conjunto de átomos que está grudadinho aqui no H, ele tem que ter a mesma carga que corresponde à quantidade de H+. Se são 2 H+, então a carga vai ser -2. Porque aí a gente zera. Quanto que dá +2 com -2? +2 com -2, lá na matemática. Dá 0. Dá 0. Cargas iguais, né, de sinais opostos. Então, elas se anulam, tá bom? E em toda molécula isso vai acontecer. Então, para a gente saber a carga do ânion, e aí, gente, o ânion ele pode ser um elemento sozinho, como é o caso do cloro, né, Cl-, ou então ele pode ser um ânion poliatômico, ou seja, formado por mais de um átomo, né, átomos de mais de um elemento. Então, aqui, olha, SO4 é um enxofre com 4 oxigênios. Eles estão ligados, eles não se separam, e esse conjunto de átomos tem a carga -2, tá bom? Agora, esse outro ácido aqui embaixo, olha, H3PO4. Tá vendo que eu destaquei aqui o 3? São 3 hidrogênios na fórmula. Se cada hidrogênio é +1, então os hidrogênios totalizam uma carga de +3.
Para poder zerar, se eu tenho mais 3, eu preciso de menos 3 para poder dar zero, né? Então, a carga do PO4 é menos 3. Esses ânions aqui, eles têm nomes, tá, gente? Olha só, PO4 é o fosfato, SO4 é o sulfato, Cl- é o cloreto, tá bom? Então, e esse ácido aqui, ó, esse ácido fosfórico, quem gosta de Coca-Cola? Tem alguém aqui que gosta de Coca-Cola? Sim. Esse ácido fosfórico é o ácido presente nos refrigerantes de cola, tá bom? Então, H3PO4. E aí, Da gente, Pepsi também? É o mesmo? na Pepsi Da também, Pepsi é o mesmo? qualquer refrigerante de cola, tá? H3PO4. Quando o ácido tem mais de um hidrogênio na fórmula, a gente vai fazendo essa ionização por etapas, tá? Primeiro sai um hidrogênio, depois sai o segundo, depois o terceiro, se tiver 3. Mas aqui a gente já fez direto, ó. Já tirou todos os hidrogênios de uma vez. Lembrando que o número de hidrogênios que sai na fórmula de H+, corresponde à carga do ânion. Não importa se esse ânion é um elemento sozinho ou se é um ânion poliatômico, tá? Então, aqui, a ionização do ácido sulfúrico aqui em etapas. Aí, eu coloquei aqui alguns exemplos de ionização, gente. Eu queria que vocês fizessem aí para mim. Na aula passada eu tinha passado alguns exemplos, não tinha? Tinha. Acho que a Qual gente fez 4. Uns 4 quatro, né? exemplos. Vê se vocês conseguiram acertar, que eu deixei esses exemplos, falei com vocês que tinha resposta, né? Vocês chegaram a conferir depois. Fiz na hora, depois eu esqueci. Eu faço no telefone. E os que você fez, você acertou, Amanda? Sim, mas agora eu também não lembro mais como faz, que eu fiz no dia. Bom, não pode esquecer Mas não. se eu Vou fizer, pegar mas se eu fizer o primeiro, aí eu já lembro de como que faz. Tá, então vou fazer um aqui, ó. Vou pegar aqui, na verdade, esse slide aqui, ó, que tá em branco, pra gente poder fazer. Aqui já tá feito. Olha só. Vou pegar aqui esse... Oh, gente, tá errado aqui, já tá feito essa. Quero que não tá feito ainda. Peraí. Eu já tinha mandado para vocês com a resposta, se ficou fácil demais, ó. Quando eu falei para vocês darem print, estava sem resposta, não estava? Deixa eu pegar um Tava exemplo sem. qualquer aqui, ó. Aqui já era o slide com a resposta, deve ser que eu não salvei as alterações. Por exemplo, aqui, olha, HNO3. HNO3. Como que eu faço a ionização desse ácido? Para ser ionização, tem que ser na água, tá? Então, eu escrevo a fórmula do ácido, coloco a água ali em cima da seta, para mostrar que essa reação está acontecendo em água. Olha para essa fórmula do ácido, esse que é o ácido nítrico, tá? Tem quantos hidrogênios na fórmula? Quantos hidrogênios na fórmula? Dessa do HNO3, Isso, tem um só. tem um só. Então, eu vou tirar esse hidrogênio aqui na forma de H+. Como é um só, esse 1 aqui é opcional, tá? Não precisa escrever. Então, é só H+. Essa é a carga positiva que vem desse ácido. Aí, nós temos agora que indicar quem é o ânion. O ânion é tudo aquilo que está ligado ao H. Olha só, quem é o ânion? É o NO3. E esse NO3, isso está junto, tá? Esse conjunto de átomos aqui não se separa. Qual que é a carga do NO3, gente? Negativa. É negativa, só -1, né? Então, isso mesmo. Agora, vamos fazer mais um aqui, ó. Por exemplo, o H2SO3. H2SO3 tem quantos hidrogênios na fórmula? Tá vendo que são 2?
Sim. Então, quer dizer que esse ácido vai produzir 2 hidrogênios na forma de H+, porque todo o hidrogênio do ácido, né, ele vai sair na forma de H+. Os hidrogênios ionizáveis, né, eles vão sair na forma de H+. E o restante aqui, quem está ligado aos hidrogênios? Olha só, não é esse grupo? SO3? Qual que é a carga do SO3? SO3 negativo? SO3 só negativo? Acho que é, só negativo. Não Porque são ficaria menos 2? menos 2, porque não são 2 hidrogênios? Então dá um Ah, total de mais 2. é Para porque poder você tinha zerar. colocado no começo. Aí eu pensei que não precisaria colocar no final de novo. Onde que você já tinha colocado? Ah, você colocou aqui assim, ó. Isso. Cuidado, tá? Olha só, gente, é diferente. Quando a gente coloca esse número antes aqui, isso aqui indica que são dois grupos SO3. Mas olha para a fórmula do ácido. Só tem um grupo SO3. Então, eu não posso ter esse 2 aqui indicando quantidade, não. Eu tenho que ter esse 2 indicando carga, tá? É menos 2 ou então 2 menos. A quantidade de hidrogênios corresponde à carga, tá? Vamos colocar mais um aqui. Olha só. H4SiO4. Como que vai ser a ionização? Quantos hidrogênios na fórmula? 4. Então 4 seria hidrogênios. Oi? 4H+. Exatamente. Exatamente. São 4 hidrogênios. Então, 4H+. Se são 4 hidrogênios, então qual que é a carga do ânion? O ânion é todo o resto. Tudo além do H. Olha só, não é SiO4? Isso. Aí ficaria SiO4 menos 4? Isso mesmo. SiO4 menos 4. Não confunde, tá? Tem que ser carga e não coeficiente. Beleza? O 4 meu tava na frente de novo. E o Não menos tava pode. em cima. Porque, olha só, esse conjunto SiO4, ele apareceu só uma vez lá na fórmula. Quando o conjunto aparece mais de uma vez, por exemplo, vou colocar aqui uma outra substância que não é um ácido, tá bom? É um sal. Olha a fórmula desse sal aqui, olha. É Al2SO4 3. Como que eu faço a separação das cargas? Aqui é uma substância iônica, tá? A substância iônica, quando ela é solúvel em água, ela passa por um processo de separação de cargas, que é chamado de dissociação. Aí, como que fica essa separação? Tá vendo que são 2 alumínios na fórmula? São 2 átomos de alumínio? Aí vem para cá assim, ó, 2Al. Tá? Tá vendo que são 3 conjuntos SO4? Porque esse 3 vale para tudo que está dentro do parênteses. Tá vendo? Então, são 3 SO4. Só que aqui ficou faltando uma coisa, as cargas. E aí, gente, quando a substância é iônica, a regra que vale é o seguinte, olha, o índice do ânion, índice serve para indicar a quantidade. O índice do ânion corresponde à carga do cátion. Então, esse 3, que é o índice do ânion, ele corresponde à carga do cátion. O cátion é o alumínio, mais 3. Aqui é a boa e velha regra da Xuxa. Já ouviram falar? A Amanda falou que menos 2. O que é menos 2? Menos 2 é a carga do SO4. Por quê? Olha só, eu vou trocar aqui de novo. Tá vendo esse 2 que é o índice do alumínio? Alumínio é metal. Metal tem tendência a formar cátion. Então, o índice do cátion corresponde à carga do ânion. Tá vendo o X da Xuxa ali, ó? Então, a carga desse ânion é menos 2. Toda vez na face da Terra que aparecer SO4, isso aí é o ânion sulfato. Sulfato tem carga menos 2. Tá bom, gente? Vamos pensar no somatório das cargas aqui, olha, quanto que deu? Eu tenho quantas cargas positivas? Me ajuda, gente?
Quantas cargas positivas? 3. Eu tenho mais 3 em cada alumínio, mas são quantos alumínios? Tenho... Então, seria 5. Aí a gente multiplica. Pensa assim, ó. Cada alumínio tem 3 cargas positivas, mas eu tenho 2 alumínios? Então, Ah, 3, sim. Então, 6. Porque 6. eu pensei que somava. Não, a gente sempre multiplica, que aí cada alumínio é mais 3. Como são 2 alumínios, então o total de cargas positivas, olha, é mais 6. E qual que é o total de cargas negativas? Menos 6? Menos 6. Então, de qualquer forma, depois o somatório das cargas vai dar 0. É o que acontece nos ácidos também. Aí no ácido é fácil de lembrar que o cátion sempre tem carga mais 1. Esse cátion é o hidrogênio, né? Então é sempre H+. Aí a quantidade de hidrogênios na fórmula vai falar para a gente qual que é a carga do ânion. Então, olha só, nesses exemplos aqui que a gente fez, olha, 4 hidrogênios, a carga do ânion, menos 4. 1 hidrogênio, a carga do ânion, menos 1. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Então, vamos dar sequência aqui. Gente, os ácidos, eles são divididos em 2 grandes categorias. São os hidrácidos e os oxiácidos. Todo ácido vai ter H na fórmula, porque, segundo a definição de Arrhenius, ácido é substância que libera H+, quando está em água. Então, o H todo mundo tem. Aí, quando esse ácido tem só hidrogênio e um outro elemento, quando não tem oxigênio, a gente fala que é um hidrácido, tá? Quando é só hidrogênio, um outro elemento, não tem oxigênio, é hidrácido. Agora, se tiver oxigênio na fórmula, esses ácidos são chamados de oxiácidos, tá? Por que é importante saber isso? As regras de nomenclatura, elas são diferentes para essas 2 categorias de ácidos, tá? Para os hidrácidos e para os oxiácidos. Então, olha só. Aqui, gente, tem um pouco de classificação dos ácidos, mas acho que não compensa a gente perder tempo com isso, tá? Nosso tempo está corrido. Vou focar aqui na questão da força e do nome dos ácidos, tá bom? Olha só, quando eu falo de força ácida, a força de um ácido, ela está relacionada com o tanto que esse ácido ioniza. Se o ácido ioniza muito, se ele libera muito H+, a gente fala que ele é forte. Se ele ioniza mais ou menos, a gente fala que ele é moderado. E se ele ioniza pouco, a gente fala que ele é fraco. Mas como que eu vou quantificar se ele está ionizando pouco, muito ou mais ou menos? É sempre uma relação, tá? Entre o número de partículas totais que você colocou na água. Por exemplo, assim, ó, eu coloquei 100 moléculas de ácido clorídrico na água, tá? Coloquei 100 moléculas na fórmula de 100 moléculas de HCl na água. Aí, depois de entrar em contato com a água, 90 moléculas se desfizeram. Agora estão na forma de H+. Sobrou só 10 moléculas. Ô, gente, qual que é o teor? Qual que é a porcentagem de ionização desse ácido? Olha só, eu coloquei 100 moléculas, 90 se dividiram, ou seja, 90 ionizaram e 10 sobraram lá intactas. Quero saber qual que é a porcentagem de ionização desse ácido. Coloquei 100, só 10 ficaram intactas. 90 se dividiram. Qual que é o teor de Você ionização? pode voltar no começo só desse slide, que na internet caiu só dessa partezinha aqui que eu não peguei? Não, então, eu já fui direto para esse. Então, foi só um pedaço mesmo que eu perdi. Tá, então, só estava falando o seguinte, que quando a gente vai classificar um ácido aí forte, fraco ou moderado, isso aí depende do tanto que ele produz H+ em solução, tá? Se o ácido ioniza muito, ou seja, se ele se divide muito, né, nas suas cargas, se ele produz muito H+, ele é um ácido forte. Se produz mediano, ele é um ácido moderado. Se produz pouco, ele é um ácido fraco. Aí vamos imaginar uma situação.
um ácido, eu peguei o HCl, vamos supor que eu pudesse conseguir se contar. Aí eu peguei 100 moléculas de HCl, que é o ácido clorídrico, o ácido do nosso estômago. Dessas 100 moléculas, eu vou colocar na água, tá? Dessas 100 moléculas que eu coloquei na água, 90 se desfizeram, não são moléculas mais não. Agora elas são na forma de H+, e Cl-. Só 10 moléculas que sobraram intactas. Eu quero saber qual que é a porcentagem de ionização desse ácido. Letícia, eu vou sim, tá? Eu mando lá no grupo hoje ainda. Hein, gente? Coloquei 100. 90 ionizaram e 10 não. Qual que é a porcentagem de ionização? Gente, tá fácil essa conta. Coloquei 100 moléculas. 90 se dividiram em cargas. 90 ionizaram. Qual que é a porcentagem de ionização? 10%? Não, 90 são as que ionizaram. 10 são as que não ionizaram. Ficaram inteiras. O que me interessa é o que ionizou. Tá? Sim, 80. Não, olha só. Coloquei 100 e 90 se dividiram em H+, e Cl-. 90 ionizaram. 90 das 100 ionizaram. Isso corresponde a quantos por cento? 90 em 100. Gente, 90 em 100, olha, pela própria definição, porcentagem, não é porcento. Quantos a cada 100? Se eu coloquei 100 e 90 ionizaram, é porque esse ácido ionizou, isso mesmo, Guilherme, 0,9, ou seja, 90%, né? 0,9 é a mesma coisa que 90%, muito bem. Então, 90%, gente, eu consultando essa tabelinha aqui, ó, se o ácido ionizou 90%, o HCl ele é forte, fraco ou moderado? Esse Forte. teor... Oi? Ele é forte. Ele é forte. Esse grau de ionização, gente, esse teor de ionização, ele é quantificado por esse alfa. Tá? O alfa vai ser sempre o número de partículas ionizadas dividido pelo número de partículas dissolvidas. Se 90 ionizaram e eu coloquei 100, 90 dividido por 100 é 90%, ou seja, 0,9. Tá? Então, esse ácido é um ácido forte porque ionizou mais do que 50%. Tá? Agora, se eu colocar um ácido, olha só, 10 moléculas, eu coloco 10 moléculas e 10 moléculas, 3 moléculas ionizam. Esse ácido é forte, fraco ou moderado? 10 moléculas, 3 ionizam. Forte, fraco ou moderado? E, gente, 10 moléculas, 3 ionizam. Forte, fraco ou moderado? Fraco? Moderado. Olha só, se eu coloco 10 e 3 ionizam, 3 é quantos por cento de 10? 0,3? Não, 0,3, que é igual a 30%. 30%. Então, 30% entrou aqui, ó, ácido moderado. Tá? Cuidado. Não é 3%, não. É 3 em 10. Então, quando for em 100, vai ser 30. Tá bom? Isso aí mede a força do ácido. Sim ou não? Sim, sim. Então, beleza. Falou que um ácido ioniza mais que 50%, sai correndo, ácido forte. Então, aqui, ó. E aí, gente, a gente seguindo nessa classificação de forte, fraco, moderado, isso aqui a gente tem que saber de cabeça, ó. Os hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio na fórmula, nós temos que saber que, ó, 4 ácidos a gente precisa decorar. Os 3 que são fortes, que é o HCl, HBr e o HI, são os ácidos formados pelos halogênios. Halogênios são os elementos lá da família 7A na tabela periódica. É a penúltima família, tá?
Temos um ácido moderado, que é o HF, e o restante são ácidos fracos, tá bom? Os demais são ácidos fracos. Um destaque aqui, olha, esse H2S é o ácido sulfídrico. Quando ele está na forma gasosa, gente, ele é responsável por aquele odor maravilhoso de ovo podre. Não é uma delícia? É esse camarada aqui, ó, que é o responsável, tá? H2S, ácido sulfídrico, desculpa. Ácido sulfídrico. Tranquilo? Sentiu o cheiro de ovo podre, ó? Associa aí, lembra aí, é ácido, tá? Ácido sulfídrico, H2S. Então, beleza. Então, tem que lembrar que os três fortes são ácidos HCl, HBr e HI. 3 ácidos formados por hidrogênio e um halogênio, né? Moderado é o HF e o resto é fraco. Agora, gente, quando na fórmula do ácido tem oxigênio, aí para a gente saber se ele é forte, fraco ou moderado, isso vai depender da relação que existe entre a quantidade de oxigênios e a quantidade de hidrogênios. Já vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o número de oxigênios e vou subtrair da quantidade de hidrogênios. Então, por exemplo, aqui, olha, na fórmula do ácido sulfúrico, H2SO4. Quando eu pego a diferença ali, vai ser 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2, não é isso? Toda vez que essa diferença for um número maior ou igual a 2, o ácido é classificado como ácido forte. Tranquilo? Aí aqui, ó, H2SO3. Quando eu faço a diferença, é 3 menos 2 dá 1. Toda vez que o resultado for 1, o ácido é moderado. Agora, quando eu faço essa diferença e essa diferença dá 0, o ácido é fraco. Exemplo, o HClO. E aqui, gente, tem uma exceção importante. Olha só, H2CO3. Esse ácido é importante a gente conhecer. É o ácido carbônico. É o ácido, inclusive, que se forma quando chove, tá? Porque na atmosfera tem gás carbônico, não tem? Então, quando chove, vai acontecer uma reação entre entre o gás carbônico e a água. Gás carbônico mais água forma um ácido, que é esse ácido aí, ácido carbônico, H2CO3. Se eu fizer essa regrinha, esse ácido vai ser classificado como o quê, gente? H2CO3. Pela regrinha. Moderado. Moderado. Ele é a única exceção a essa regra, tá? Se fosse seguir a regra, ele seria moderado, mas na prática já se sabe que ele é fraco. Então, a única exceção para essa regra, tá? Vou colocar uns exemplos aqui, vocês me falam se o ácido é forte, fraco ou moderado. Então, olha só. Tem só uma tela em branco aqui. Vamos lá. Vocês me falam se é forte, fraco ou moderado. Pelo que a gente viu até agora, tá? Ó, HNO2, HNO3, HBRO e HBr. Me ajuda aí, gente. Esse primeiro, HNO2, forte, fraco ou moderado e por quê? HNO2, forte, fraco ou moderado e por quê? Ele é moderado. Olha só, é só fazer a diferença, né? Aqui, ó, 2 menos 1, 2 menos 1 dá 1. Toda vez que dá 1, o ácido é chamado de moderado. Muito bem. E o HNO3? Forte. 3, olha só, 3 menos 1, 3 menos 1 dá 2. Quando o número dá maior ou igual a 2, o ácido é forte. Forte. Essa letra ficou feia, mas dá um desconto aí, gente. Forte. E esse aqui, HBRO. Forte, fraco ou moderado?
Fraco. É 1 menos 1, né? 1 menos 1 dá 0, então esse aqui é fraco. E esse aqui, HBr, forte, fraco ou moderado? Eu acho que é fraco também. Aí, esse aqui é aqueles três que a gente tem que decorar. Olha, cloro, bromo e iodo, os três são fortes, tá? Os três são fortes. Esse aqui é forte. E o HF é o moderado. Tranquilo, gente? Tranquilo. Até aqui é fácil, né? Ó. Só uma coisa aqui que eu não falei, mas se aparecer essas palavras, olha só, que é a classificação dos ácidos de acordo com a quantidade de hidrogênios que são liberados na forma de H+, né? Hidrogênios ionizáveis. Se um hidrogênio só é liberado, ele é um monoácido. Se são dois, é um diácido. Três, é um triácido. Aí, se for 4, aí os autores já chamam de poliácidos, tá bom? Poliácidos ou ácidos polipróticos. Aí aqui tem uma comparação entre a força dos ácidos, uma força relativa. Como que eu comparo entre os ácidos, qual que é mais forte e mais fraco? Isso aqui para o Enem, a gente não tem que ter tanta preocupação não, mas eu deixei aqui no material, vou postar para vocês, vocês podem estudar por lá e se tiver dúvida me fala. Tá? Como a gente está na reta final, vamos focar no que é mais importante. Eu gostaria de falar aqui, olha, um pouco da nomenclatura dos ácidos. A gente tem aí, gente, essas duas categorias de ácido, não é? Hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos, para dar nome para esses hidrácidos, é muito tranquilo. O que a gente precisa para dar nome para os hidrácidos? É só assim, olha, ácido, o nome do elemento, mais terminação hídrico. Então, olha só, se é HCl, Cl é o cloro. Cl é o cloro, então esse ácido é o ácido clorídrico. HBr, Br é o bromo, então esse ácido é o ácido bromídrico. HI, I é o iodo, então esse ácido é o ácido iodídrico. H2S, S é o enxofre. Aí você vai falar assim, professor, então esse aqui é o ácido enxofídrico. Não, Nanina, não. Não é ácido enxofídrico, tá? O enxofre, gente, no latim, o nome do enxofre é sulfur. E a tabela periódica ela é toda organizada com base no nome em latim. Então, para dar nome aqui, a gente usa também a palavra em latim, né? Para o enxofre, que é sulfur. Então, o nome desse ácido é ácido sulfídrico, que é o fedor de ovo podre lá que eu falei com vocês. H2S. Por último, nós temos o HF. F é flúor. Então, esse aqui é o ácido fluorídrico. Tá? Tranquilo? Olha só, agora, nem tudo são flores. E aí, nós temos a nomenclatura dos oxiácidos. E aí, a nomenclatura dos oxiácidos já precisa de um pouquinho mais de atenção. Gente, quando existem oxiácidos, né, que são ácidos que têm oxigênio na fórmula, a gente vai fazer o seguinte: os elementos que formam esses ácidos têm NOx diferente. Quero ver se vocês estão lembrados. O que é NOx? O que é NOx? Alguém lembra? Número de oxidação? Número de oxidação. E o que é esse número de oxidação? Número de oxidação é o que, gente? Por exemplo, o número de oxidação do cálcio é mais 2. O que isso significa? O número de oxidação do cálcio é mais 2. O que isso significa? Hein? O que significa essa carga mais 2? Quando que um átomo assume alguma carga? Quando que aparece carga no átomo?
Tem alguém aí ainda? Quando que aparece carga no átomo, gente? É se esse átomo ganha ou perde elétrons, não é isso? Se apareceu carga mais 2, o átomo ganhou ou perdeu elétrons? Ele perdeu? Perdeu elétrons, isso mesmo. Então, NOx, ou número de oxidação, é a carga que um átomo assume quando ele ganha ou perde elétrons, tá bom? Nos oxiácidos, a gente vai ver que o outro elemento, né, sem ser o oxigênio, ele vai poder apresentar mais de um NOx. E aí, quando o NOx é o maior, o nome vai ter a terminação ico. Quando o NOx é o menor, o nome vai ter a terminação oso. Como assim, professora? Não entendi nada. Vamos ver, olha só. Só para tirar um print aqui. Como assim esse negócio do NOx? Olha só, o nitrogênio ele pode formar dois oxiácidos. A gente até já falou deles, ó. É o HNO2 e o HNO3, não é isso? Me ajuda aqui, gente, qual que é o NOx do nitrogênio em cada um desses ácidos? Aí, como que eu vou saber isso? Olha só, o hidrogênio, que é o H, ele sempre tem carga mais 1. A menos que ele esteja ligado com o metal, que vai ser mais eletronegativo que ele. Mas nos ácidos, ele sempre tem carga mais 1. Mais 1, mais 1. E o oxigênio tem carga menos 2. Aí, qual que é a ideia do NOx, gente? Se o NOx é a carga, aí o que eu tenho que pensar? Olha só, esses elementos aí estão formando uma molécula. Toda molécula ela é neutra. Se ela é neutra, quer dizer que o número de cargas positivas é anulado pelo número de cargas negativas. Então, me ajuda a descobrir o NOx do nitrogênio aqui, gente. Olha só, são 2 átomos de oxigênio e cada oxigênio tem carga menos 2. Isso totaliza quantas cargas negativas? Quantas cargas negativas? Olha só, são 2 oxigênios e cada oxigênio tem carga menos 2. Isso aqui Menos totaliza 4? menos 4, muito bem. Olha só, já o hidrogênio tem um só e cada hidrogênio tem carga mais 1. Então, olha, somando isso tudo aqui, menos 4 com mais 1 dá quanto? Menos 3. Menos 3. Então, gente, qual que é o NOx do nitrogênio para que essa molécula tenha uma carga igual a 0? Mais Qual que é o 3. NOx? Mais 3. Muito bem. Muito bem. Mais 3. Então, é o que falta para dar 0. Mais 3. Beleza. E aqui embaixo, ó, rapidinho, que já tem que sair. Olha só. Oxigênio é menos 2. São 3 oxigênios. Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 com mais 1 dá quanto? Menos 5. Menos 5. Qual que é o NOx do nitrogênio para poder zerar aqui? Mais 5. Mais 5. Muito bem. Então, olha só. De cima, o nitrogênio tem o menor NOx. O de baixo, o nitrogênio tem o maior NOx. Então, o ácido de cima é o ácido nitroso. Toda vez que o NOx é o menor, a terminação é oso. Toda vez que o NOx é o maior, a terminação é ico. Então, o de cima é o ácido nitroso e o de baixo é o ácido nítrico. Tá? Vou postar esse material para vocês. Não deixem de estudar, por favor. Tá? Aproveita o feriado aí para colocar as matérias em dia. Deixa eu sair aqui, né? A gente já passou da minha hora. Deixa eu ver aqui. Quem que é agora, gente? É o Douglas. Amanda, coraçãozinho para você também. Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada pela presença. Douglas, boa aula. Desculpa ter tomado um tempo seu aí, viu? Boa, Thalita. Tchauzinho. Boa noite. Um abraço. Boa noite. E aí, pessoal, boa noite para vocês, tudo bem? Boa noite, Amanda, Guilherme, Ryan, Cláudia, Lucas, Letícia. Espero que todo mundo esteja bem aí. Maravilha, Gui. Pessoal, quero conversar com vocês hoje sobre um pensador, né? Ele
amado por uns, odiado por outros. É um pensador, né, controverso. Tem aqueles assim que têm uma verdadeira adoração por ele e outros que têm um verdadeiro repúdio, né? Estou falando do Karl Marx no século XIX. E assim, eu quero trabalhar